Muito bem. Eu quero falar sobre o dízimo no tempo em que foi posto em prática por Abraão e também na história da igreja. Eu quero ler convosco Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11. Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que vos abstenha abastança. Esse texto de Malaquias é o texto mais usado para falar sobre o assunto sobre os dízimos. Infelizmente, há muitos pregadores contemporâneos, há muitos pregadores da nossa atualidade, afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã. Eles dizem também que isso é uma prática judaica e que esta prática é para a dispensação, para o sustento do sacerdote e do sacerdócio, que era um sustento para o sacerdócio judaico, e também para o sustento do templo, e também dos levitas. É o que eles dizem. Observe a expressão que no texto diz o Senhor dos Exércitos, ou a expressão, assim diz o Senhor. Esta expressão, diz o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Senhor, é a mesma expressão e é uma afirmação de que verdadeiramente é Deus quem está falando. E esta expressão ela aparece 420 vezes na Bíblia. O dízimo, meus amados irmãos, é uma prática antes da instituição da lei. No capítulo 14, versículo 20 de Gênesis, Abraão foi o primeiro a dar o dízimo. E esta prática está presente na lei e também está presente no tempo da graça. Nós encontramos esta prática nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e também nas epístolas. Dar o dízimo é um princípio de Deus, não é questão de lei, é uma ordenança divina, porque a expressão trazei, ela é uma ordem imperativa. Sendo assim, o dízimo não é questão de lei na atualidade, mas é uma ordenança de Deus para aqueles que vivem pela fé, mediante a graça de Cristo Jesus. É esta condição que a pessoa tem, que leva a pessoa a contribuir, que leva a pessoa a ser fiel, o reconhecimento do que Deus tem feito em sua vida. Vamos para as coisas importantes. Vamos observar os tópicos do texto em si. Vamos fazer uma hermenêutica do texto, não somente ler e comentar aleatoriamente. A expressão trazei, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, a expressão trazei é um ato de voluntariedade, de reconhecimento, mas é uma ordem imperativa. O verbo trazer, na expressão trazei, isso é uma ordem imperativa. A outra expressão do texto, que é todos os dízimos, observe que a Bíblia não está especificando que tipo de dízimo, mas está dizendo todos. Esse todos aqui é dízimo do dinheiro, é dízimo do alimento, é dízimo da roça, é dízimo da galinha, do gado, das ovelhas, do índio, da hortelã, de tudo. E eu vou provar dentro desse estudo bíblico que o dízimo também é do dinheiro, não somente das coisas da roça. E essa expressão, todos os dízimos, quer dizer, de tudo o que te vier à mão. A outra expressão é, para que não falte mantimento na casa do tesouro. Essa expressão, casa do tesouro, tem a mesma conotação de casa de oração, a mesma conotação de templo,
porque os dízimos eram entregues e são entregues ainda hoje nas mãos dos apóstolos, dos pastores, na tesouraria das igrejas. A outra observação é na expressão na minha casa, para que não falte mantimento na minha casa, que é uma alusão ao povo de Deus. Esta casa não é casa de concreto, não é casa de paredes, mas ele está falando de povo, minha casa, a casa de Israel. A outra expressão é fazei prova de mim nisto. Deus está sendo específico quando diz faça prova de mim nisto. Nisto o quê? No dízimo. Ou seja, Deus está prometendo fidelidade àqueles que forem fiéis. E por fim, a expressão janelas do céu. E Deus fala, abrirei as janelas do céu, que é no plural, janelas. O céu é singular. Aí ele diz, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal. O que é que Deus está falando aí agora? Ele está falando de chuvas para as lavouras. A palavra céu está no singular, mas a palavra janelas está no plural. Ora, nos capítulos 8 e 9 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo está levantando ali uma oferta para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Quando se trata de oferta, cada um deve contribuir segundo o que propôs no coração. Mas quando se trata de dízimo, o caso é diferente. Você prometeu uma oferta é uma coisa. Oferta é um ato de voluntariedade. Você dá quando tem, quando pode, segundo o propósito do coração. Agora, dízimo é uma ordenança, é uma ordem imperativa e é bíblico. Bom, a palavra dízimo do grego significa decate, que é a 10ª parte. Ou seja, 10%. Se a própria língua no grego reconhece a palavra, é uma prova de que não era proibido. Visto que no Velho Testamento foi escrito em hebraico, que era no tempo da lei, o Novo Testamento foi escrito na maior parte em grego. E aí, nesse caso, ficando, porém, subentendido que a prática do dízimo já era notória na dispensação da graça. É bom que se entenda e é bom observarmos que o dízimo é um sinal da nossa dependência e fidelidade a Deus. O dízimo não é um ato simplesmente de dar por obrigação. Podemos dizer também que não é somente um ato de voluntariedade, mas é uma dívida. É uma dívida. E quem disse isso que é uma dívida? Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Então, se Deus está dizendo que o homem rouba nos dízimos, é porque realmente é uma dívida. Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. O último. O dízimo não é uma lei no Novo Testamento, mas é uma tradição da Igreja de Cristo. E isso sempre funcionou. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus fala para os fariseus que davam dízimo de tudo, mas negligenciavam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Por que Jesus fala da lei? Porque os fariseus viviam de conformidade com a lei mosaica. E como eles viviam de conformidade com a lei mosaica, Jesus chama eles a atenção para eles cumprirem a lei, porque eles não estavam cumprindo. O que ele disse foi, fazei estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo de tudo. Aí ele explica, sem omitir as outras. Que outras? O juízo, a misericórdia e a fé. Isso não é difícil de se entender. Mas quando a pessoa não quer entender, não adianta. Para os contradizentes, nenhuma palavra será o suficiente. E eu afirmo, você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum versículo que mande o cristão dar o dízimo. Isso é um fato. Mas diz que devemos dar proporcionalmente ao que recebemos. E o que é proporcionalmente ao que recebemos? 10%. Jesus não proibiu a prática do dízimo. É só observar o que diz em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele não proibiu.
Ele proibiu algumas coisas do Velho Testamento, como guardar o sábado. Ele disse: o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. Se o teu boi cair no buraco no dia de sábado, você não tira porque não pode trabalhar? Eis aqui quem é maior do que o sábado. Observe que Jesus está falando do sábado, e ele não está dizendo que o sábado tem que ser guardado. Agora, o dízimo sim, ele está dizendo: vocês deveriam dar o dízimo, mas não omitir o amor, o perdão, a justiça e a misericórdia. Agora eu quero mostrar quais são os tipos de dízimos. Mesmo no Velho Testamento, quais são os tipos de dízimo? Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, fala do dízimo da colheita. Gênesis capítulo 26, do versículo 14 ao 16, fala do dízimo do dinheiro, que a pessoa vendia o que colhia, porque morava longe e não podia levar cargas de alimento. Ele vendia e levava o dinheiro. Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 ao 26. Eles vendiam e davam o dinheiro. E Mateus capítulo 23, versículo 23. Dízimo do cominho, da hortelã e do endro. Endro é o quê? Erva aromática. Meus irmãos, existem pessoas que querem contrariar isso aí, mas não encontram embasamento bíblico. Quem recebia e quem deve receber o dízimo? Quem recebia e quem deve receber o dízimo hoje? Números capítulo 18, versículo 21. A pessoa recebia pelo trabalho que fazia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Quem trabalha no evangelho. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Quem é que recebe o dízimo hoje? Os sacerdotes, que são os pastores da atualidade. De quem devemos receber o dízimo? Hebreus capítulo 7, versículo 5. Receber dos irmãos. Que irmãos? Da igreja da qual a pessoa é pastor. Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao 17. Quem deve receber o dízimo? De quem deve receber? Dos que são chamados para o sacerdócio. De quanto em quanto tempo devemos dizimar? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. O dízimo da roça, o dízimo da colheita, de ano em ano, porque só é de ano em ano que as pessoas colhem milho, arroz, feijão. Agora, Amós capítulo 4, versículo 4, de 3 em 3 dias. As pessoas que trabalhavam na diária pagavam o dízimo de 3 em 3 dias, porque havia uma regra entre o povo de Deus, entre Israel, que não se podia voltar para casa sem dinheiro, porque tinha que ter o sustento da família. Ou seja, a cada 3 dias, o dono da obra, o que contratava o trabalhador, que era o contratante, ele tinha que pagar as 3 diárias para o trabalhador. Por isso que Amós escreve dizendo: traga o dízimo de 3 em 3 dias. Sendo assim, o dízimo é da colheita, o dízimo é do dinheiro, o dízimo é da hortelã, o dízimo é do cominho, o dízimo é da erva aromática, do endro, da ovelha, é também do gado, de tudo, de tudo. Trazei todos os dízimos. Isso é uma ordem imperativa. Não é difícil de se entender quando a pessoa quer entender, mas quando a pessoa não quer entender a palavra de Deus, quando ela não quer pôr a palavra de Deus em prática, nada vai convencê-la. Agora eu poderia explicar também qual é a importância do dízimo na atualidade. Porque muitas pessoas questionam qual é a importância do dízimo na atualidade. Primeiro, para cumprir o ide de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quando ele disse: ide e fazer discípulos. A gente pode até pregar, mas sem dinheiro é mais difícil, porque nós temos que pagar as passagens, temos que ter despesas. Imagine um pastor dirigir uma igreja trabalhando na roça. Vai ter dia que ele não pode dar assistência ao trabalho, ele não vai poder visitar, porque está ocupado, está cansado. Por isso é que ele tem que trabalhar com tempo integral na obra de Deus. Outra coisa, qual é a importância do dízimo na atualidade? Para a manutenção da igreja. João capítulo 4, versículo 8. Os discípulos fizeram compras. Eles compraram alguma coisa para comer. Jesus mandou eles comprarem alguma coisa. Eles foram na cidade comprar alguma coisa. Lá naquela passagem da mulher samaritana,
A outra coisa, para que é que serve o dízimo na atualidade? Para o evangelismo. Mateus ou Marcos 16:15. Ide pregai o evangelho. Então nós temos que evangelizar, imprimir panfletos, alugar carro de som, botar combustível nos carros e nas motos. Para isso serve o dinheiro, para o evangelismo. Para que mais serve o dízimo na atualidade? Para o sustento do pastor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz, no capítulo 5, versículo 18, digno é o obreiro do seu salário. Observe que Paulo não está falando de trabalhador, ele está falando do obreiro. Então o obreiro é aquele que trabalha na obra de Deus. E a outra coisa, para que é que serve o dízimo na atualidade? Para suprir as necessidades dos doentes, dos moribundos, das viúvas e dos órfãos. Tiago capítulo 1, versículo 27. Havia em Israel 12 tribos, que eram da casa de Jacó. Os filhos de Jacó, que foram separados por Deus, e se tornaram 12 tribos de Israel. Deus disse, a tribo de Levi não vai ter herança na terra, porque eu serei a vossa herança. Mas os levitas vão se dedicar ao trabalho do santuário, do templo, e as outras 11 tribos vão plantar, vão colher e vão pagar o dízimo para a tribo de Levi. E a tribo de Levi, por sua vez, que recebeu o dízimo, também vai pagar o dízimo dos dízimos. Então observe que Deus começou a instituir os dízimos no Velho Testamento. Por que ele começou a fazer isso? Porque Abraão voluntariamente pagou o dízimo dos despojos de guerra para Melquisedeque. Jacó seguiu o exemplo do seu avô Abraão, e assim por diante. Então o dízimo é uma prática legal, bíblica, e só não a põe em prática quem é avarento e quem não reconhece a soberania de Deus. O dízimo não é para ser salvo, mas o salvo paga o dízimo. Agora existe uma coisa interessante que nós devemos observar. Quem entrega o dízimo errado, como pode receber o que é certo? Deus não recebe pessoas assim. Malaquias capítulo 1, versículo 8. Deus disse para o povo, através de Malaquias, você pega uma ovelha ferida, uma ovelha moribunda e dá para o príncipe, vê se ele aceita. Eu também não aceito. Deus não aceita barganhar. Não aceita barganha, não adianta. Não adianta você querer barganhar com Deus, que Deus não aceita. Então, em Levítico capítulo 27, versículo 32, diz que o dízimo é santo ao Senhor. Em Malaquias 3,10 fala que é para o sustento da casa do Senhor. Em Provérbios 3,9 é uma maneira de honrar ao Senhor, até em Provérbios. Em Mateus 25, 21 diz que só o fiel paga o dízimo, somente o fiel. E por quê? Porque somos santos, somos fiéis. A lei obrigava o povo a dar o dízimo. A graça nos abriu os olhos e nós damos por amor e reconhecimento, não por obrigação, porque nós fomos libertos pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que possamos tirar bom proveito desse estudo bíblico. Amém.